Boa tarde a todos. Às 14 horas do dia 28 de setembro, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 17ª audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Administração. Solicito ao secretário a leitura do expediente. Ofício 028/2022, prestações de contas Secretaria Municipal de Administração. Ofício justificativa número 36/2022, Rodes Krishnamurti, venho por meio desse declarar para o devido fins. O vereador Rodes Milton não compareceria à reunião da prestação de contas da Secretaria Municipal de Administração realizada do dia 28 de setembro de 2022, às 14 horas, por motivos de compromissos antecipadamente agendados. Ofício 245/2022, do vereador Zé Braz, com a mesma justificativa, senhor presidente. Ofício interno 028/2022, ausência também do senhor Diego Espino, mesma justificativa. Interno 085/2022, mesma Lohana França. Ofício 0088/2022, mesma coisa, Lohana França, senhor presidente. Obrigado, secretário Ailton de Aguiar. E em seguida, passo a palavra aos técnicos para as suas apresentações. Muito boa tarde a todos e a todas, na qual cumprimento o presidente dessa sessão, Israel. Prazer estar aqui nessa tarde de hoje para a prestação de contas anual da Secretaria de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia. Cumprimento aqui os meus colegas, diretores, gerentes, coordenadores que integram a equipe da Secretaria de Administração. A Secretaria de Administração, por parte da Gerência de Administração, realizou-se no ano de 2021 o último leilão de bens inservíveis e veículos, um valor estimado de 43 mil, é uma arrecadação de 147.050. Também tivemos a organização do leilão no ano de 2022, com um valor estimado de 9.420 e um valor arrematado de 11.470. Esses são valores que foram apurados em decorrência de alienação de bens inservíveis previstos na legislação. Se trata daqueles itens que não têm mais utilidade para o poder público. Com isso, o município ele promove o leilão e com isso resultou nessa arrecadação que só pode ser utilizada para as despesas de capitais ou despesa de investimento. Também realizamos, dentro do centro administrativo, a implantação do sistema de refrigeração, no qual teve 24 aparelhos de ar-condicionado instalados. Isso é para dar mais conforto e segurança para os servidores que ocupam. O centro administrativo ele foi inaugurado sem uma previsão de um sistema de refrigeração. Todos sabem agora, ar-condicionado não é questão de item de luxo, é questão de essencial e questão de segurança do trabalhador que desenvolve as suas atividades dentro do centro administrativo. Com isso, a gente deu início a essa implantação e devemos concluir ainda nessa gestão na sua totalidade de implantação no centro administrativo. Ainda dentro da gerência de administração, dando seguimento à implantação do novo sistema de telefonia, tivemos um salto significante na troca de números da rede municipal de saúde. Nós estamos trocando todos os serviços de telefonia do município para uma tecnologia mais moderna, tecnologia IP, que permite maior mobilidade por parte da administração e permite redução dos números de gastos com assinaturas de linhas telefônicas, uma vez que o sistema é nosso e a gente não depende mais de assinatura telefônica por parte das operadoras. Atrelado a isso também, o número alto de roubo, de furtos de cabos e equipamentos das operadoras nos impacta diariamente nas unidades de saúde. Chegamos a ter unidades sem telefones por mais de semanas em decorrência de furtos de cabeamento, que isso se estende não só a Divinópolis, mas a um nível do cenário nacional, onde tem esse grande problema que é o furto de cabos. Passando para a tecnologia IP, a gente não fica vulnerável a esse tipo de interferência por parte da operadora, porque nós mesmos fazemos a gestão do nosso sistema. Na coordenadoria de compras e licitações, hoje comandada
muito brilhantemente pelo Rafael Virginíssimo, que está à frente do setor de compras, juntamente com o Alisson Paulinelli, gerente de compras. Realizamos um total de 478 processos licitatórios e a emissão de quase 7.000 ordens de compras ou serviços. Esse número de PL é um salto muito grande. 2022 ele está sendo, para nós, a retomada de números lá de 2014, 2015, no número de processos de compras. A Prefeitura nunca realizou tantos processos simultaneamente e devemos já fechar o ano de 2022 quase nas casas dos 500 processos licitatórios realizados pelo município. Desses processos licitatórios, a gente foi estimado, né, de agosto, esses são números só do ano de 2022, então de janeiro a agosto, estava estimado valores de mais de 268 milhões de reais, e no momento da licitação conseguiu contratar por 214 milhões, isso somados os inúmeros processos licitatórios que foram realizados. Com isso, aos cofres públicos foram gerados uma economia de quase 54 milhões de reais, somente até agora o mês de agosto, no que tange a organização dos processos administrativos licitatórios que são realizados pelo município. Dentro da coordenadoria de convênios e contratos exercidas pelo servidor Jonas, tivemos aí o gerenciamento de 28 contratos. Esses contratos são os contratos macros, uma vez que cada secretaria tem seus contratos individualizados. A Secretaria de Administração ela compete aqueles contratos globais, sejam os serviços de tecnologia da informação, os serviços de telefonia, serviços de impressão, locação de computadores. Esses contratos macros maiores, eles ficam sob gerenciamento e supervisão da Secretaria de Administração. Tivemos ainda a celebração de 6 novos contratos, 7 convênios. Esses convênios são decorrentes das parcerias junto às faculdades e às universidades da cidade. Hoje a Prefeitura de Divinópolis ela é responsável por uma política educacional muito importante. Divinópolis é um polo educacional e as nossas unidades, tanto escolares, de saúde, e as unidades administrativas, elas são berço para a formação acadêmica na cidade de Divinópolis. Hoje a gente tem inúmeros estagiários que dependem diariamente de complementar as suas horas obrigatórias dentro das unidades. Então, Divinópolis tem esse compromisso de política educacional, então esses convênios estão atrelados a isso. Realizamos em torno de 32 termos aditivos e 5 atas de registro de preços próprios do município. Além disso, um suporte gerencial a todas as secretarias municipais na gestão dos seus contratos, no que tange a administração e geração de solicitações de compras. Conseguimos implementar também, dentro da Coordenadoria de Controle e Acompanhamento de Processo e Documentação, a agregação da servidora Mariana Lima, na qual agora a gente está fazendo o acompanhamento da frota veicular da Prefeitura de Divinópolis. Nós identificamos um passivo grande de alguns problemas na administração dos veículos próprios e locados, no que tange identificação de faturas de multas, identificação de condutores. Hoje a gente tem uma frota de 102 veículos leves próprios e em torno de 34 veículos pesados. Aqui está excluindo, nesse número, não contempla os da zona rural e não contempla aqueles veículos locados por hora, os veículos, no caso, pesados, e os veículos leves locados, 48. O município, desde 2016, ele está no processo de troca da sua frota para uma frota terceirizada. Hoje já existe números e estudos comprovando que o poder público ele é mais rentável, mais eficiente com a sua frota terceirizada, uma vez que a depreciação do veículo próprio, veículo público, ela é muito alta e isso traz prejuízo. Atrelado também a dificuldade de compras de peças no mercado, prestação de serviço, então a tendência de todos os órgãos públicos é passar por uma terceirização da sua frota de veículos. Dando seguimento a esse trabalho, foi identificado aí em torno de 45 multas que estavam vencidas dos anos de 2016 a 2020, que não tinham sido identificados os seus condutores. Então, através desse trabalho que a Secretaria de Administração começou a desenvolver em 1º de outubro de 2021, nós passamos a controlar de forma efetiva a vida útil desses veículos e as rotinas
mensais. Então hoje, aquele servidor que ele é autuado por alguma infração de trânsito, ele é identificado, uma vez que o município ele é vedado o pagamento dessas autuações, já que a responsabilização das infrações ela é diretamente do condutor e não da pessoa jurídica Prefeitura de Divinópolis. Com isso, nós passamos a fazer essa identificação, já que os veículos, para que eles possam ser licenciados anualmente, eles precisam de estar com todas as suas obrigações legais cumpridas. No período de março de 2022 até o presente momento, com a implantação já foram identificadas 19 atuações relacionadas a veículos próprios. Então, do período do ano de 2022 já está em dia, não temos nenhum veículo com nenhum problema de autuação. Esse era um problema constante que o município estava enfrentando e que a partir de agora a gente sanou-se as irregularidades perante as autuações que algum veículo possa ter acometido. Passando para o atendimento no nosso Centro de Atendimento ao Cidadão, coordenadoria está à frente o servidor Marcos Vinícius, também realizando um excelente trabalho, os números por si só demonstram isso. Atendimentos realizados de agosto a dezembro de 2021 foram quase 18 mil atendimentos, nos gráficos aí mostram a evolução dos atendimentos, e no ano de 2022, até agora, de janeiro a agosto, números fechados, quase 58 mil atendimentos já foram realizados no Centro de Atendimento ao Cidadão. A gente pode olhar aí os gráficos, os números mensais dos atendimentos que são realizados no Centro de Atendimento ao Cidadão. Cabe ressaltar aqui, os nossos números de satisfação dentro do Centro de Atendimento ao Cidadão está muito grande, a eficiência dentro do Centro de Atendimento ela está sendo comprovada pelos índices que a gente acompanha mensalmente. Prova disso, né, desses atendimentos, a média mensal está em 3.261 atendimentos, em uma média de 9 minutos, o tempo médio de espera e de atendimento. Atrelado a isso está a implantação do governo digital, que propiciou essa aceleração nos atendimentos, uma vez que propiciou aos cidadãos poder das suas casas, poderem protocolar os seus pedidos. Então, com isso, os números, ele tende a ter uma celeridade maior nos seus atendimentos. E o sistema de atendimento, agendamento, a gente continua, o cidadão ele pode ser atendido agendando-se pelo site e também pelo telefone. A gente identificou que muitas das pessoas ainda tinham dificuldade de agendar via site, então a gente implementou através de um telefone, onde tem um servidor que agenda esses atendimentos. A Secretaria de Fazenda, por exemplo, dentro do CAC, onde que é responsável pela emissão de segunda via de PTU, segunda via de guias de ISS, nota fiscal, só fazem atendimento por agendamento. Então os atendimentos são todos previamente agendados. É importante o cidadão divinopolitano entender da importância do agendamento, porque através do agendamento há uma previsibilidade de qual será o número de atendimentos que teremos no dia subsequente. Com isso, aquele cidadão não vai precisar de ficar lá na fila esperando ser atendido. E sim, ele vai poder ser atendido no dia e na hora marcada. Esse é um conceito que a gente tem que levar para o cidadão, para ele entender a importância do agendamento, porque isso traz segurança para ele e segurança para o município, que consegue identificar quais são os meses com maiores atendimentos e consegue fazer um planejamento de férias dos atendentes, uma vez que o Centro de Atendimento ao Cidadão ele fica aberto todos os dias úteis do ano, ele não fecha em momento nenhum. Então precisa de ter essa previsibilidade do atendimento. Um importante avanço também foi a possibilidade da implantação do pagamento de tributos e taxas por cartão de crédito. Isso traz ao cidadão que precisa de pagar aquela taxa de forma imediata lá no momento, além de você pagar pelo Pix, que foi uma inovação também que o município implementou, ele pode pagar com cartão de crédito. Então isso a gente fez essa implantação agora no mês de julho de 2022. Aquelas guias mais altas também de valores, principalmente a que são de caráter de vencimento sem possibilidade de parcelamento, no caso do ITBI, propicia que o cidadão ele possa quitar a sua guia de forma parcelada, utilizando o seu cartão de crédito, e ali parcelar da maneira que ele consiga ter a sua capacidade de pagamento não comprometida. Esses são os números que são realizados no Centro de Atendimento ao Cidadão. Nós viemos de um cenário pós-pandemia, que fomos bastante prejudicados nos atendimentos, séries de restrições, de distanciamento,
restrições relacionadas ao número de pessoas que poderiam circular diariamente dentro do centro de atendimento. E agora, graças a Deus, um cenário pós-pandêmico, onde a gente já normalizou todos os atendimentos e a gente consegue fazer um atendimento de qualidade para o cidadão. Passando agora para números da diretoria de administração, eu vou passar a palavra daqui a pouco para a diretora Ciula Rocha, responsável pela pasta da diretoria de administração. Um cenário atual, a prefeitura hoje tem 4.850 colaboradores, divididos entre 3.335 servidores efetivos, 1.120 contratados, 96 seletistas, 56 comissionados, 229 estagiários. Aqui há de importar que esses estagiários são os estagiários extracurriculares. Quando a gente eleva o número de estagiários curriculares, que são aqueles de carga horária obrigatória, a gente ultrapassa a marca de 1.000 estagiários anualmente dentro da prefeitura. Volto a frisar a importância dessa política educacional que o município precisa de ter para os estagiários. Agente político, 7. Aqui há de contar que os 7 agentes políticos, aqueles que são servidores, por exemplo, eu sou servidor efetivo, então eu sou agente político, eu não entro naquela conta porque eu estou lá na conta dos servidores efetivos. Ali os agentes políticos são aqueles secretários de recrutamento externo. 5 os conselheiros tutelares e 2 servidores cedidos. A gente tem 2 casos de servidores cedidos de outros municípios que prestam serviço para o município de Divinópolis. Passo a palavra aqui agora para dar continuidade na apresentação e nos números da diretoria de administração para a Ciula Rocha, diretora de administração. Boa tarde a todos e a todas. Dentro da diretoria de administração, nós começamos a fazer algumas modificações que são exigências para o atendimento do E-Social. Então, essas modificações, nós fizemos junto às secretarias uma requalificação cadastral para identificar aqueles servidores que têm alguma pendência com a Receita, né, para a gente regularizar. E também fizemos algumas adequações junto ao DIVPREV, as portarias realinhamos as datas das portarias de aposentadoria. Configuração da primeira fase dos eventos do E-Social, que são os dados do município, tabela, CNPJ. Configuração da segunda fase, que são os eventos não periódicos, aí entram aí as admissões, então essa parte já foi feita, admissões, férias, demissões. E a terceira fase também já foi enviada, que é a folha de pagamento, são os eventos periódicos. Nós temos a comissão de recadastramento, que é responsável por analisar os pareceres emitidos pela CETRANS para concessão do benefício do Vale Transporte. Então, nesse ano, eles já avaliaram 1.655 pareceres e analisaram também algumas reposições de Vale Transporte, recebimentos indevidos, estornos, e todos esses números já foram avaliados nesse ano. Comissão do ponto biométrico é a comissão que fica responsável pela gestão dos pontos, então fazer as auditorias, manutenção, transferência de servidores. Então já foram instalados 4 relógios de ponto biométrico esse ano e realizados 523 chamados. A comissão de requalificação e readaptação funcional é a que é responsável pela avaliação de servidores que precisam de ser requalificados ou readaptados de função. Esse ano foram instalados 5 novos processos, emitidos 7 relatórios finais e 20 portarias preventivas, dentre elas preventivas, temporárias e de convocação. Essa daí são só algumas atividades, mas como política de aperfeiçoamento contínuo, a Prefeitura já emitiu esse ano 9 concessões de horário especial para estudo e 14 concessões de afastamento para aperfeiçoamento e pós-graduação. É uma política bem importante, porque garante que os servidores continuem se qualificando, né? Então, tendo esse benefício, é um incentivo para que cada vez o nosso serviço fique mais qualificado, servidores mais qualificados. Pode pular isso. No dia 28 de setembro do ano passado, foi realizado o maior treinamento na área de RH da Prefeitura. Participaram desse treinamento aproximadamente 200 colaboradores, todos responsáveis pelas áreas de gestão de RH das secretarias, a fim de a gente alinhar, né, os procedimentos de RH. Então, foi o maior treinamento de área de gestão de RH já realizado na história da Prefeitura.
E agora, no dia 21, foi realizado também o primeiro encontro de lideranças positivas. Nós convidamos 2 palestrantes e todos os servidores em cargo de liderança foram convocados a participar e trouxeram 2 palestras nos temas de gestão transformadora e liderança, autorresponsabilidade e seus impactos. A prefeitura como um todo tem passado por uma renovação de pessoal, muitas aposentadorias e, ao todo, nesse ano já foram dadas 153 posses. Então, essas aí são nessa tabela vocês podem conferir por secretaria quantos servidores tomaram posse e nas próximas tabelas quantos foram empossados em cada cargo. Pode passar. Na coordenadoria de pessoal, esses são alguns números apresentados, então foram concedidos de janeiro a agosto de 2021, 42, e a gente fez um comparativo ali de janeiro a agosto de 2022, 62 abonos de permanência e adicional de permanência de janeiro a agosto do ano passado, 119, e de janeiro a agosto de 2022 foram realizados 82. Eu vou passar a palavra para o nosso coordenador de pessoal agora também. Essa próxima parte ele vai explanar um pouquinho para a gente. Boa tarde a todos e a todas. Vou dar continuidade na apresentação, como a Ciola já demonstrou aí nesse primeiro slide, né, os comparativos de janeiro a agosto do ano passado com 2022. No abono tivemos um aumento de torno de 47% e o adicional de permanência tivemos uma redução de torno de 30%. Pode passar, Tiago. Outro comparativo que fizemos também foi em relação às exonerações. No mesmo período do ano passado, com esse ano, houve um aumento de 23% nos pedidos de exonerações. E o principal dado que a gente vai apresentar aqui hoje dentro da coordenadoria de pessoal é o tempo médio de envio de atualizações e processos de aposentadoria para o DIVPREV. No ano de 2020, a média de dias para envio dessa documentação era de 108 dias. De janeiro a agosto do ano passado, a gente conseguiu reduzir para 75 e esse ano a gente já conseguiu reduzir para 41 dias. Então, sim, em 2 anos conseguimos reduzir de 108 dias para 41 dias, uma redução significativa no prazo do envio dessa documentação. Pode passar, Tiago. E atrelado a isso, a gente não só reduziu o prazo de envio, mas como a gente também conseguiu aumentar a quantidade de documentos que são enviados. Só um comparativo, o ano passado foram 162 processos enviados. Esse ano foi 402, um aumento de quase 150%. Ou seja, além da redução do prazo, a gente conseguiu aumentar significativamente a quantidade de documentos que a gente encaminha. Outro documento também fornecido pela coordenadoria de pessoal, elaborada por nós, são as certidões de tempo de contribuição, onde também houve um aumento do ano passado para cá em torno de 32% também nas certidões que elaboramos. Aí é um demonstrativo das aposentadorias, né, dos servidores que aposentaram de agosto de 2021 a julho de 2022. Tivemos aí 156 aposentadorias durante esse período. Como a aposentadoria ela é voluntária, há uma sazonalidade mesmo. Tem meses que tem maior quantidade, outros meses têm um menor volume, mas geralmente fica na média assim, de em torno de quase 20 servidores mensais. E aí tem um histórico de aposentadorias de 2017 para cá. Até julho já foram 115 aposentadorias concedidas. E até o final do ano, a previsão é que fique próximo à quantidade de aposentadorias de 2020. Com as aposentadorias de agosto e as previstas para setembro, a gente já vai passar ao quantitativo de aposentadorias de 2021. E aí são outros números, né, de protocolos que a gente recebe lá. Nós recebemos 182 protocolos de declarações
para o INSS, 92 protocolos de declarações para o processo seletivo, 93 pedidos de PPP e LTCAT. Nós recebemos também 1.358 formulários de insalubridade e periculosidade, 29 formulários de restrições de atividades. E nós também trabalhamos com algumas análises de indicadores de acordo com a solicitação da secretaria, do nosso secretário e da nossa diretora. E aí nós apresentamos algumas melhorias que a gente conseguiu fazer do ano passado para cá. A gente criou e disponibilizou o formulário de insalubridade de maneira online, e ele era físico. Aí, a partir de 1º de novembro, a gente conseguiu colocar ele de forma eletrônica. E a partir de 8 de novembro também a gente já conseguiu colocar alguns requerimentos no portal do cidadão. Alguns requerimentos onde o servidor ou ex-servidor consegue fazer pelo site da prefeitura. Posso dar alguns exemplos aqui, são os requerimentos de adicional de permanência, o abono de permanência, declaração para o INSS, declaração para o processo seletivo, certidão de tempo de contribuição, são alguns exemplos de requerimentos que o servidor hoje não precisa mais comparecer ao protocolo, do CAC ou do centro administrativo para estar fazendo essas solicitações. E agora, no meio do ano também, a gente criou e padronizou o formulário de restrições de atividades também para que ele ocorra de maneira online. Como os senhores podem ver, o pessoal que nos acompanha através do canal YouTube da Câmara, são números bastante significativos. Como a Ciula disse agora há pouco, a Prefeitura ela passa por um grande processo de renovação no seu quadro de servidores, porque os últimos grandes concursos que foram feitos, em 95, por exemplo, está dando prazo, que é o tempo que o pessoal tem para poder aposentar. Então, nos próximos anos, o que a gente vai ver é uma renovação muito grande de servidores, por isso que o número de posses ele está bastante alto. E só a hora que vai olhar o comparativo só desse último concurso que foi homologado em 2019, a gente já supera mais de 1.200 nomeações que foram feitas de servidores desse último concurso. Então a Prefeitura ela vem substituindo todo o quadro de pessoal terceirizado também da área da saúde. Foi um compromisso que foi feito que até 31 de dezembro, aquelas vagas que são de cargos que sejam disponíveis, elas estão sendo substituídas por servidores efetivos. Muito importante frisar, e nunca é demais relembrar, que servidores temporários na Prefeitura de Divinópolis sempre vai existir. Por quê? Os servidores, eles tiram licença, eles tiram férias e eles precisam de ser substituídos. Então nós temos um caso prático, licença maternidade. As nossas servidoras elas têm garantia legal de 6 meses de licença maternidade. E muitas das vezes elas também tiram 1 ou 2 meses de férias que elas tenham completado no período e ainda tem a possibilidade de tirar férias prêmio. Então nós temos servidoras que às vezes costumam passar 12 meses afastadas. Só que após esses 12 meses, essa servidora ela retornará às suas atividades. Com isso, esse servidor ele deve ser substituído por um servidor temporário. Por quê? Quando ela retornar, o servidor efetivo que se tiver substituído essas ausências, ele não pode ser exonerado. O servidor temporário ele já tem o caráter disso, de substituir um servidor efetivo. Então nós temos servidores efetivos na área da educação e na área da saúde com um volume maior, em decorrência das inúmeras licenças que são retiradas pelos servidores. Aqui eu dei o caso prático da licença maternidade, mas tem diversas outras licenças. Tem as licenças para estudo, as licenças de caráter pessoal, que são as licenças sem vencimento. Cada servidor ele pode tirar até 2 anos de licença sem vencimento. Licenças para poder acompanhamento de saúde familiar. Nós temos servidores que ficam de licença médica por 1 ano, por 1 ano e meio. Mais à frente, alguns números vão ser mostrados pela Inara na parte do creche. E voltando à coordenadoria de pessoal, a aposentadoria, esse avanço de poder trazer celeridade no processo de aposentadoria é poder fazer que aquele servidor ele não perca tempo de esperar meses e meses para o seu processo de aposentadoria ele ser efetivado. O município ele tem que dar eficiência para que aquele servidor que desempenhou anos e anos de trabalho, quando chega no momento dele de aposentar, a documentação dele tem que estar em dia e completa. Então o município ele tem que dar celeridade para isso, e é esse avanço que o Marcos Paulo demonstrou através dos números, o tanto que a gente deu celeridade e diminuiu prazos de espera e montagem de processos de aposentadoria. Passando agora para a coordenadoria de administração de folha de pagamento,
A coordenadora de folha de pagamento hoje, quem está à frente dela, a servidora Micheline, quase 25 anos de prefeitura, e hoje ela é responsável pelo pagamento de todos os servidores da Prefeitura de Divinópolis. Uma responsabilidade enorme e um trabalho de excelência, visto os números das nossas folhas de pagamento, que vai ser demonstrado daqui a pouco. Ciula, pode dar continuidade, a gente vai fazendo em conjunto aí a apresentação dos números da folha de pagamento. Então, com o fim da vigência da Lei Complementar 173, que dispõe o congelamento do salário dos servidores como a medida de enfrentamento do coronavírus, foi realizada agora em janeiro, né, a adequação do salário dos nossos servidores municipais. Então, foi a primeira ação da folha. A Lei 173 ela veio para poder fazer aquela pausa nos servidores, prontamente terminando a vigência dela, que ocorreu 31 de dezembro do ano passado. Em janeiro nós readequamos todos os anuênios, todos os benefícios dos servidores que foram suspensos durante a vigência da Lei Complementar Federal 173, a gente fez esse processamento. Então a Prefeitura ela ficou com esse limbo causado pela Lei 173 e foi corrigida em janeiro de 2022 pela folha de pagamento. No mês de fevereiro, para garantir o retorno a volta às aulas da rede municipal, nós cadastramos, e fevereiro é um mês bem curto, né? Nós cadastramos 484 servidores contratados. Foi uma força-tarefa, assim, uma grande ação da folha de pagamento para garantir que todos esses contratados que tiveram seu contrato dentro do mês de fevereiro já recebessem no próximo pagamento. Então, foi uma ação muito importante, todo mundo trabalhou muito para conseguir cadastrar esse pessoal. Todos os servidores concursados que passaram no último concurso público para o cargo da área da educação, que são os professores, principalmente o de educação infantil, eles foram nomeados. Hoje o município ele não tem mais concurso, candidato para ser nomeado para esse cargo, por isso que os professores ele tem esse volume de contrato temporário, e também tem um diferencial que os professores têm aquele caráter ainda mais do serviço essencial, uma vez que aquele servidor que se ausentou por algum motivo da sala de aula, ele tem que ser prontamente substituído. Então, existe esses contratos temporários para poderem ser realizados. Também concedemos a readequação do Vale Alimentação, conforme padronizado no decreto de concessão do reajuste, e processamos também os reajustes que esse ano eles ocorreram em 3 databases, e isso impacta diretamente os trabalhos da folha de pagamento para poder fazer essa readequação dos percentuais de aumento salarial que foram pagos integralmente aos servidores no ano de 2022. Também lançamos, a partir do dia 1º de junho, a autorização para a antecipação do 13º salário dos servidores. Um compromisso do município em entender aqueles servidores que gostariam de fazer as suas antecipações do 13º, e esse ano, de maneira inédita, implementamos que essa solicitação de adiantamento do 13º fosse feita de maneira online. Para se terem uma ideia, até nesse momento, 1.288 servidores já receberam o seu adiantamento de 50% do seu 13º salário, totalizando aí mais de 3 milhões de reais já adiantados do 13º dos servidores. Como eu disse agora há pouco, o tamanho da responsabilidade da Coordenadoria de Administração da Folha de Pagamento são os números das nossas folhas de pagamento. Isso aí é um comparativo de janeiro, mês a mês, a agosto, do que já processamos esse ano nos pagamentos de servidores. Então vocês podem ver aí que dá uma média aí de superando 25 milhões de reais por mês a nossa folha de pagamento. Nos meses de junho existe um aumento sazonal, foi o pagamento realizado do adicional de férias dos profissionais da área da educação. E também tem os impactos relacionados à antecipação do 13º. Então hoje a folha de pagamento do município, a base, ela já está superando os 25 milhões de reais mensais. Puxado a isso, ali, além dos proventos, uma verba patronal bastante alta, números que nos alerta, porque a verba patronal é o que o município paga para o Instituto de Previdência, e ali demonstra a evolução mensal que se paga da parte patronal aí, da folha de pagamento. Então, só neste ano, até agosto, a gente já processou mais de 218 milhões de reais nas folhas de pagamento dos mais de 4 mil servidores do município.
Passando agora para o nosso Centro de Referência em Saúde e Segurança do Trabalhador, eu vou passar a palavra para a Inara, atualmente responsável técnica pelo CRECH, além de ser servidora efetiva do município em 2 cargos, como enfermeira e enfermeira do trabalho, desempenhando as funções. Hoje ela é a responsável pela equipe de liderança do nosso CRECH. Boa tarde a todos. Então vamos lá nos nossos números, né? Perfizemos aí no ano entre agosto de 2021 e agosto de 2022, quase 40 mil atendimentos. Desses atendimentos, a gente divide entre a equipe de saúde e a equipe de segurança. Saindo direitinho. Tivemos um aumento aí, vocês podem ver, no mês de janeiro, fevereiro e março, né, que coincide com o pico da segunda onda da Covid-19, mas mantivemos uma média de 3.288 atendimentos mês, o que equivale a 149 atendimentos dia pela equipe multiprofissional. Aí uma estratificação da equipe de saúde, atendimento pela fisioterapia de 1.153, técnico de enfermagem 13.471, psicólogos 1.799, medicina 4.758, enfermeiro de trabalho 3.078 e assistente social 1.133. Temos um aumento aí da equipe de enfermagem, que a equipe é composta por 4 profissionais que fazem pré e pós-consulta e também o recebimento dos atestados de até 3 dias, que não passa por periciamento médico. Tivemos também pela equipe do setor de segurança, as ações realizadas. Vistorias técnicas, são vistorias realizadas no local de trabalho, emissão de PPP e LTCAT, perícias judiciais, são perícias que a gente acompanha no setor pela equipe engenheira e técnico de segurança do trabalho. Temos um recorde aí de solicitação de insalubridade e periculosidade, então foram emitidos 750 pareceres e 523 entregas de EPIs. Próximo. Só complementando esses números, e eu vou destacar, abrir um parênteses aqui para poder destacar a importância do município em trabalhar a questão da insalubridade. Quando se fala em insalubridade, se fala de exposição a risco aos servidores. Compete qualquer órgão empregador, qualquer vínculo empregatício, a parte do empregador, ele tem que diminuir esses riscos dos servidores. Quando se fala em pagar a insalubridade, não são números positivos. Por quê? O município ele precisa de propiciar que aqueles servidores estejam expostos a menos riscos possíveis. Nos casos da área da saúde, é impossível mitigar 100% a exposição. Por isso que os servidores eles perfazem o direito da insalubridade. Só que hoje, as insalubridades são analisadas pelo engenheiro de segurança do trabalho do município. Esse engenheiro de segurança do trabalho é que é responsável por laudar aquela função. Então, quando se indica quem vai receber e quem não vai receber a insalubridade, se passa pela equipe de engenharia de segurança do trabalho, baseados em quesitos técnicos e em quesitos de norma regulamentadora. Não são normas que são criadas pela prefeitura e nem normas criadas pelos gestores. São normas criadas por norma regulamentadora a nível nacional. Complementando, né, que também, mesmo não contabilizando as ações da engenheiro de segurança do trabalho, nós também estamos empenhados no programa de gerenciamento de riscos, né, que isso demanda tempo, ações no local de trabalho e também implementações para o E-Social. O CRECH vem trabalhado de forma sistemática com ações de prevenção e promoção da prevenção de doenças, de acidente no local de trabalho e promoção da saúde. Neste ano, promovemos 38 intervenções, pode passar? 38 intervenções nas unidades de atenção primária à saúde. O que é abordado nessas unidades? Fizemos um levantamento, né, observamos que a equipe em si não tinha ciência, em caso de ocorrência de acidente, não tinha um fluxo determinado. Então, nós sentimos essa necessidade de estar no local de trabalho, orientando, treinando a equipe, juntamente com orientações de ergonomia no ambiente de trabalho e a implantação de ginástica laboral. Então, foram feitas 38 intervenções. Também fizemos intervenções do projeto Sensibilizar, uma no Serviço Municipal do Luto,
4 na farmácia central e 6 na policlínica. O que faz esse projeto? É um projeto que foi criado em 2019, com a parceria do Sintran e a UFSJ, e a gente tem trabalhado objetivamente no clima organizacional dos setores de trabalho da prefeitura, né? Então, a partir daí, esses encontros eles podem ser semanais, quinzenais ou mensais, de acordo com a demanda de cada unidade. Outras ações que o CREST faz, que também até o ano de 2020 não era realizado, que é a análise de acidente em loco. Então, hoje a gente faz uma reconstituição do acidente. Para quê? Para que a gente possa evitar conhecer a real situação desse acidente e propor medidas de melhoria e evitar um próximo acidente com outro colega de trabalho. Também fazemos a entrega de EPI, vestimentas, orientações, fizemos acompanhamento de perícia técnica dos agentes comunitários de saúde, entendendo o contexto de trabalho. Fizemos treinamento dos motoristas para triagem de doenças cardiovasculares. Pode passar? Treinamento no centro administrativo, perícias domiciliares, perícia em zona rural para trabalho em altura. Próximo. E agora, uma nova parceria entre CREST e Semusa, que é uma resolução da SES-MG, que tem um incentivo de R$240 mil para ser gasto para a promoção de saúde do trabalhador no quesito de saúde mental. Então, essa parceria, até o dia 16 de novembro de 2022, foram realizadas 17 intervenções por essa equipe complementar. Esses são alguns exemplos que a equipe complementar fez com dinâmicas em diversas unidades de saúde. Ações importantes que nós realizamos no segundo semestre: 12 intervenções da campanha do Outubro Rosa, dentre eles na CEMED, Pátio, no CREST, no Centro Administrativo, no SAI, pode passar, e 12 intervenções de campanha do Novembro Azul, que reunimos diversos servidores, né, no Centro Administrativo, Pátio, CETRANS, Centro Administrativo, pode passar, e Crevisa, fazendo um total de treinamento em 2021 de 34 horas e 2022, só um momento, por favor, que cortou. Desconfigurou. Como vocês podem ver, esses números de ações, 93 horas. De ações são importantes para o município, onde a gente fala da saúde e segurança dos servidores. É obrigação nossa diária de preocupar com os nossos servidores. Os servidores são aqueles que tocam o dia a dia da prefeitura, então a saúde deles está no nosso enfoque principal. Então, diversas ações foram realizadas, as campanhas especiais, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, como a Inara colocou aí, e outras diversas ações que são colocadas em práticas. Nós estamos falando aí que a Prefeitura de Divinópolis se não for a maior, uma das maiores empregadoras da cidade. Com esse número aí, é difícil achar uma empresa aqui em Divinópolis com o tamanho de número de servidores que a gente tem. Então, esses são alguns números que a Inara estava colocando da campanha aí, agora ela vai dar continuidade na parte daí da CIPA. Quando se fala de CIPA, porque nós temos a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, formada por servidores, formados por membros do sindicato e os membros que são eleitos. Então é um importante mecanismo que o município tem para poder estar com o dia a dia dos seus servidores. Dentro das ações do CREST, ela citou também o PGR. E esse PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, ele é obrigatório, então a gente faz a análise de cada ambiente que o servidor ele desenvolve as suas ações, e a gente está aí com a equipe em pleno trabalho para poder desenvolver e entregar todos os PGRs de todos os setores, de todas as secretarias, para que a gente possa ter todo o mapeamento de risco que hoje os servidores eles possam ocorrer nos seus locais de trabalho. Essa preocupação ela tem que ser grande, como eu disse, é um número muito grande de servidores espalhados em diversos locais, unidades de saúde, 53 unidades escolares, são números bastante expressivos e a saúde e segurança do trabalhador é um compromisso que a Secretaria de Administração tem de manter. Passando aqui agora para a parte da Diretoria de Orçamento, eu vou passar a palavra para o Lucas Carrilho.
diretor de orçamento, para poder demonstrar os números relacionados ao orçamento do município de Divinópolis. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente, né, já que estivemos aí na semana passada apresentando a proposta orçamentária para o ano de 2023. E vamos falar um pouquinho sobre como está funcionando o processo orçamentário, né, nessa gestão. Então, a gente tem trabalhado na perspectiva das peças orçamentárias, né, do ciclo orçamentário. Nós já encaminhamos e já foram aprovadas aqui nessa casa quatro orçamentos, o plano plurianual, que vai vigorar de 2022 até 2025, as duas primeiras LDOs, de 2022 e 2023, e a lei orçamentária vigente deste exercício. No processo, né, de encaminhamento e aprovação de todas essas peças orçamentárias, nós fazemos sempre audiências públicas amparadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né, lá no seu artigo 48. Nos próximos slides aí estão demonstrados, né, de forma muito clara como esses projetos foram apresentados aqui, tanto na LDO, quanto no PPA, quanto na LOA, uma vez que é um requisito extremamente importante no processo de participação da população. Então, nos últimos 4 anos, nós tivemos, de 2018 a 2021, um conjunto, né, orçamentário que ultrapassou 3 bilhões de reais. Então, aqui é mais uma vez demonstrada, né, a responsabilidade que o gestor público divinopolitano tem dentro do processo financeiro, orçamentário da cidade. O orçamento atualmente ele tem um impacto de 854 milhões de projeção, contudo o que a gente está sendo evidenciado aí nas metas bimestrais é que esse valor possivelmente vai ultrapassar. Como eu disse, nós apresentamos na semana passada a proposta orçamentária para 2023, e aí a gente enfatiza um marco histórico, né, na cidade, uma vez que nós vamos ter o primeiro orçamento do município que vai ultrapassar 1 bilhão de reais. Então a gente tem aí aproximadamente para o ano que vem 1 bilhão e 87 milhões de reais. Né, um valor muito expressivo, considerando que os últimos 4 anos a gente teve 3 bilhões, a gente então tem uma perspectiva que a gente vai aumentar, né, ultrapassar os 4 bilhões nos próximos anos, aumentando aproximadamente 25%. Dentro de todos esses números aí, a gente enfatiza com maior relevância orçamentos que tiveram grandes acréscimos na Secretaria Municipal de Cultura, que ela praticamente dobrou com relação aos últimos 2 exercícios, a Secretaria de Assistência Social, que teve um acréscimo de aproximadamente 9 milhões, a Secretaria de Educação, que também aumentou do ano anterior para esse aproximadamente 60 milhões de reais, a Secretaria de Obras, a Senfop, que aumentou por volta de 5, a Censur, que praticamente dobrou, enfim, dentre outros, né, secretarias, como a Secretaria de Saúde, tiveram alguns acréscimos importantes. Esse orçamento ele tem programado para teve programado para esse ano 16 programas, mais de 250 ações, que são divididas em projetos, atividades e operações especiais, e todas essas ações possuem indicadores de gestão que estão distribuídos em mais de 1.300 fichas no orçamento de 22. Em 2021, a gente teve alguns mecanismos retificadores para ajuste orçamentário, que foram abertos via decreto pelo Poder Executivo 68, encaminhamos para a Câmara 8 projetos de lei que se referem a créditos adicionais suplementares, 10 créditos especiais que também foram encaminhados para a Câmara e 2 créditos extraordinários, uma vez que a gente ainda vivenciava um momento de pandemia. Além de todo esse processo do ciclo orçamentário, nós fazemos questões gerenciais voltadas para controle de pessoal, elaboração de impacto financeiro orçamentário, planilha de fluxo de caixa, avaliação de indicadores, enfim. Nos 2 slides seguintes, a gente tem uma exemplificação desse panorama gerencial que nós fazemos. Né? Aqui um extrato, por exemplo, do ICMS nos últimos 5 anos. Então, a gente faz todo esse acompanhamento dentro da nossa diretoria.
Além desses atos que foram mencionados, a gente também tem, pode passar, Tiago, a elaboração do cronograma de desembolso, vários trabalhos junto às secretarias municipais com o intuito de melhorar essa programação orçamentária, as audiências públicas, conforme já foram faladas, o encaminhamento mensal de informações para o Tribunal de Contas, das peças orçamentárias também, e de todos os instrumentos que se referem a remanejamentos orçamentários, né, por meio do módulo de legislação de caráter financeiro. Também fizemos algumas capacitações no município, da qual a gente evidencia aí no próximo slide, por meio das fotos, né, 2 encontros que nós fizemos, o primeiro com os secretários municipais e o segundo com os técnicos, né, responsáveis pelo orçamento de cada secretaria. Neste ano, né, de 2022, programando para 2023, a gente teve a implementação de um enfoque bem, né, novo aqui para a cidade, que é o orçamento participativo. E esse orçamento ele foi elaborado da seguinte forma, né? A gente fez as participações nesse projeto são por meio de projetos encaminhados de forma online. Além disso, né, com o intuito de fomentar a participação, nós tivemos encontros setoriais por meio das 4 grandes regiões que o município. E aí, a partir dos projetos que foram encaminhados, nós abrimos para votação. E aqueles projetos mais votados terão a sua implementação no exercício de 2023. Aqui nós fizemos o lançamento, né, desse projeto em 11 de julho. Né, a gente fez o convite para todas as lideranças aí comunitárias da cidade, 11/7, foi o lançamento do projeto. E aí, nas 2 próximas semanas, nós ainda, para enfatizarmos mais ainda o projeto, fizemos os encontros regionais, né, o primeiro no dia 19/7 na região Nordeste, né, com convite para todo mundo, na região Sudeste 21/7, na região Sudeste 26/7 e na região Central Noroeste dia 28/7. Então, depois que a gente fez esse processo, né, a gente abriu paralelamente para o encaminhamento desses projetos, e aí, né, de acordo com o edital, nós iríamos fomentar a aplicação de 5 projetos, com o máximo de R$100 mil para cada projeto, né? E aí até uma sugestão do prefeito que estes projetos fossem contemplados em pelo menos um em cada região da cidade, né, que a gente efetivamente participou. Então nós tivemos 687 votos nesse processo de votação. Os projetos ganhadores foram o Circuito Divinopolitano de Cross-Training, Meninos no Campo, Melhorias na Comunidade Rural de Lages, Revitalização da Associação de Moradores do Bairro Jardinópolis e a implementação do Salão Comunitário Lagoa dos Mandarins. E além disso também, né, desse projeto novo, também é o primeiro ano que a gente faz a aplicação efetiva do orçamento impositivo, né? E aí a gente tem aí nos próximos 2 slides, né, várias notícias que dizem respeito à já aplicabilidade de algumas emendas, né, são diversas, que já foram entregues pelo Poder Executivo, né, conforme a sugestão e aplicação dos vereadores. Obrigado, Lucas. Estes são os números da Diretoria de Orçamento. Como muito bem foi colocado ali, um valor vultuoso de orçamentos que o município tem, e planejado no ano de 2023 essa superação de R$1 bilhão. O orçamento impositivo ele teve esses treinamentos realizados, e foi uma demanda que foi feito um treinamento tanto com parte aqui do Legislativo, quanto também das instituições. Então, nós estamos fazendo todas as entregas com os respectivos vereadores dessas emendas impositivas. E já está aqui, né, o compromisso 2023, já está quase chegando a época de vocês também fazerem as novas emendas impositivas para o orçamento 2023. Né, o orçamento ele vai ser entregue na sexta-feira, e a partir dali começa a contar o prazo para vocês fazerem as emendas impositivas de vocês. Agora, num segundo ano, onde
toda aquela experiência que nós tivemos neste ano de 2022, ela foi de muita valia, porque foi uma experiência para o Legislativo, para o Executivo, num formato de condução dessas emendas impositivas, e eu tenho certeza que a qualidade das indicações para o ano de 2023 ela será de um nível muito grande perante todos aqueles direcionamentos que a gente teve, de restrições de ordem técnicas, de ordem financeira, as aplicabilidades que são da área da saúde e a de livre aplicabilidade. Então, são números aí que a diretoria de orçamento trouxe para nós. Passando aqui à frente aqui agora. Só reforçando, né? Conforme a nossa LDO, vocês vão ter o prazo regimental, diferentemente do outro ano, de até 20 dias, né, após a entrega da peça orçamentária, para você já entregar aquele bloco, né, de informações para as emendas impositivas. Então, não só fazer a menção da emenda impositiva, mas também já fazer a conjugação de toda a documentação que vocês fizeram esse ano para 2022. Então, aquilo já tem que vir tudo pronto com a própria emenda para execução em 2023. Isso é importante porque é para os recursos ficarem alocados nas respectivas dotações orçamentárias corretas, para que as emendas, no momento que elas forem indicadas, elas já possam ser indicadas no que tange a aplicabilidade que a legislação permite. Então, todo esse regramento que já foi disposto na LDO, que já foi aprovado aqui, também agora, na sexta-feira, começa a contar o prazo da LOA. Passando então para a Diretoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Tecnológico, que é a nossa diretoria de TI, vou passar a palavra para o Roberto Freitas, que é o diretor hoje, servidor responsável à frente dessa diretoria dentro da Secretaria de Administração. Boa tarde a todos e a todas. A gente já começa aqui falando do investimento. Eu queria aproveitar esse primeiro slide aqui para já, nesse primeiro momento, agradecer toda a equipe da diretoria, que é a grande responsável, juntamente com todo o esforço que o secretário vem fazendo para estruturar a TI em Divinópolis. São os grandes responsáveis pela estrutura e pela evolução que a TI teve nesses últimos meses no município de Divinópolis. A gente tem aqui, na frente de vocês, a maior obra e uma das mais importantes da área de TI do município de Divinópolis, para o município. O investimento de 44 quilômetros em fibra ótica, na interligação, num primeiro momento, de todas as unidades de saúde do município, juntamente com algumas outras unidades administrativas, fazendo com que o benefício de pequeno prazo, o funcionário tenha qualidade no trabalho e consiga atender de maneira muito mais rápida ao cidadão. Os benefícios dessa obra, eles são de pequeno, médio e longo prazo. Desde a telefonia, que o Tiago citou logo lá no início, até lá no final, segurança pública e do patrimônio público. Isso aí é um investimento que mudou a cara da TI no município de Divinópolis e, em consequência, mudou os números que eu vou apresentar aqui para vocês. A gente está vendo aqui o mapa do município hoje, que é a nossa área de fibra, tá? Estão destacadas ali, eu vou pegar nos extremos, desde o PSF Morada Nova, até lá no alto o Lagoa dos Mandarins, à direita Vale do Sol e à esquerda o Tietê. São as áreas que a gente, nesse primeiro momento, já abrangeu com toda essa estrutura de fibra. Logicamente que isso vai continuar, mais unidades vão ser cobertas por essa fibra e ao final a gente vai ter todo um tráfego de dados, de voz e de qualidade, juntamente com todo o processo de serviços que a TI presta, totalmente unificado a partir dessa rede. Como o Roberto pontuou muito bem, a primeira fase contemplou 44 quilômetros de fibra própria. Isso é um avanço tecnológico que o município ele vai mensurar daqui para frente, que a gente vai deixar às nossas futuras gerações um recurso e uma qualidade de atendimento muito grande. As unidades de saúde, se os vereadores conversarem com os servidores que estão lotados nas unidades de saúde, vão perceber qual foi o tamanho da revolução que isso transformou para o servidor que trabalha lá na unidade de saúde, recebendo diariamente centenas, milhares de cidadãos de Divinópolis que procuram as unidades de saúde. Porque os prontuários eles são eletrônicos, se eles são eletrônicos, eles dependem de uma estabilidade muito grande para acesso à nossa rede de dados. Além disso, está a segurança dos dados que são trafegados ali. A rede ela é do município, aquela
tráfego de dados ele tem acesso de ponta a ponta do município e não depende de terceiros para que possa fazer essa conectividade. Isso é a primeira etapa. O município ele deve superar aí, até o final da gestão aí, em torno de 150 a 200 quilômetros de fibra própria, porque os próximos passos é levar também para todas as unidades educacionais e todas as outras unidades que pertencem à Prefeitura de Divinópolis. É importante a gente exemplificar, né, Thiago, que a TI às vezes fica com um exemplo que não é tão palpável assim para quem não é da área, mas a gente tinha um tráfego aí, vamos pegar como exemplo uma música que a gente copia aqui, mas tratando em volume mesmo, para que todos entendam, a gente tinha em torno de 10 minutos para se carregar um arquivo, hoje a gente faz isso em segundos. Isso para quem está lá na ponta, na unidade de saúde, para realizar um atendimento, para abrir um sistema, para pegar um arquivo algum serviço nosso, isso acontece em segundos, o que antes se demorava minutos e em determinado momento até o usuário não conseguia. Ele chegava, demorava tanto a carregar que o serviço reiniciava e ele tinha que começar novamente, gerando um atraso e uma demora muito grande no atendimento. Um outro ponto estrutural que é muito importante é que a partir do momento que a gente descentraliza, né, a gente tem muita unidade coberta pela fibra, a gente tem muito armazenamento também. E gerando armazenamento, a gente precisa controlar o que o usuário armazena para que ele tenha segurança em guardar um arquivo, para que ele tenha segurança em poder recuperar a informação que é dele e logicamente, do município, de maneira tranquila e rápida. Foi adquirido também um total de 52.500, um storage, que nada mais é do que um recurso de armazenamento centralizado, para que o município possa manter de maneira centralizada o armazenamento dos principais conteúdos que são gerados diariamente pelos seus funcionários. Na sequência também, de forma estrutural, é importante a gente falar do estrutural, e eu estou citando muito aqui, porque a TI é vista muitas das vezes unicamente quando a gente fala em aplicativo, em sites, e o estrutural é muito importante para que isso aconteça. De maneira rápida, para a gente ter esse tipo de serviço, a gente tem que ter um estrutural muito bem definido. E é isso que está acontecendo, esse déficit que a gente tinha com o estrutural está acontecendo. Nesse caso aqui, o investimento de R$121 mil com no breaks, para que a gente possa manter esse serviço funcionando. Não adianta nada eu ter aí 44 quilômetros de fibra ótica, se acaba a energia no alto da cidade, esse serviço para a UPA, para outras unidades de saúde, por causa de uma queda de energia no prédio administrativo. Então, a gente tem hoje, tanto no prédio administrativo, no centro administrativo e no centro de atendimento, no breaks que seguram a carga de energia para que ela possa permanecer, o serviço possa permanecer, enquanto a operadora não retorna a energia para a gente. Aqui tem que destacar o centro de atendimento ao cidadão, que quando tinha pico de energia ou faltava energia, o cidadão ele deixava de ser atendido. A partir de agora, não. Eu posso ter uma queda de fornecimento de energia que o centro de atendimento ao cidadão continuará trabalhando de forma integral e não prejudicará o atendimento. Porque, às vezes, aquele cidadão ele atravessou a cidade como um todo e chegou lá e teve a infelicidade de, naquele momento, a energia ter sido suspensa na Getúlio Vargas. Ele teria que voltar depois, voltar para sua casa sem aquele serviço não ser atendido. Hoje não. Hoje a gente garante que o atendimento dele seja de maneira contínua, mesmo em caso de falta de energia elétrica. A mesma coisa acontece no centro administrativo, só que lá, como a estrutura é muito grande, lá a nossa proteção é para a rede. Vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu um incidente de uma árvore que caiu numa linha de transmissão de uma rede ali na Paraná, e fez o centro administrativo ficar sem energia. O centro administrativo hoje, ficando sem energia, ele para todas as estruturas da cidade de Divinópolis. Todas as unidades de saúde, todas as escolas, tudo é parado. Com a aquisição desse no-break, que foi instalado agora no último mês, caso ocorra isso, a gente ainda tem uma autonomia de quase 2 horas até que a concessionária de energia elétrica possa restabelecer a energia, e com isso eu não tenho posto de saúde parado, eu não tenho aquele médico que vai deixar de consultar o prontuário porque a energia aqui na Paraná acabou. Como o Roberto disse, a nossa rede ela é integrada, então não pode um abalo acontecer na Paraná e eu ter o PSF lá da Lagoa dos Mandarins não podendo ser atendido
o resultado do exame de saúde daquela senhora que esteve lá para poder buscar, o seu pedido de cirurgias não deixar de ser realizado por falta de energia no centro administrativo. E isso a gente leva. São coisas que são detalhes, mas que faz Divinópolis ir para um patamar avançado que inúmeras outras prefeituras aqui ao redor não têm um pouco da estrutura que a gente está deixando de legado para a cidade de Divinópolis. Na sequência também um investimento de quase R$80 mil já de estruturação de rede. A gente ampliou bastante a capacidade do centro administrativo com vários novos pontos, vários pontos funcionais, e com isso também a gente ampliou a rede. A diretoria em si, ela tem um trabalho que envolve tanto o suporte de hardware quanto software, além de toda a rede de comunicação que anteriormente era feita a rádio, que agora está em quase sua totalidade fibrada. Além também dos servidores, que são os equipamentos responsáveis pelos serviços que a gente presta à população. Então, a gente tem uma equipe que trabalha nessas frentes e que trabalha muito para que isso aconteça de maneira ininterrupta. A gente tem que trabalhar 24/7 aí para que a gente possa fornecer serviços essenciais para toda a população. Lá atrás, quando eu falei da fibra, isso diretamente é ligado ao número de chamados que a gente tem aqui. Hoje o nosso suporte atendeu, nesse último ano, 3.627 chamados. Isso é um número bem menor em relação a períodos anteriores, mas justamente esse é o nosso foco, a gente diminuir o chamado, aquele problema que o usuário tem, para que ele possa ter mais qualidade no seu dia a dia, no seu trabalho. A gente atendia 7 mil chamados, se a gente está atendendo 3 mil, é porque a gente está oferecendo um serviço de mais qualidade. E com isso, equipamentos de mais qualidade, rede de mais qualidade e uma estrutura maior. A gente tem um atendimento em múltiplas plataformas, atendimento por telefone, atendimento por um sistema integrado de chamado, atendimento por ofício, por WhatsApp. Aqui são os vários tipos de atendimentos que a gente faz diariamente, e a agilidade na resposta. Logicamente, temos chamados que são mais complexos, como chamados de rede de comunicação, mas a nossa média é em atender, em menos de um dia, 50% dos chamados que nos são solicitados. Aqui, as top 10 categorias de chamados que a gente tem, a Ciula já até citou, esse aqui é um número maior, de um período maior, com relação ao ponto biométrico, mas temos todos ali os chamados que atendemos. Ponto biométrico, software aplicativo, criação de usuário. O nosso setor de desenvolvimento é responsável por vários sistemas que temos hoje atendendo a prefeitura, sistemas que resolvem pequenas demandas do município aliados ao sistema de gestão. São os nossos softwares desktop, que atendem procuradoria, secretaria de obras e vários setores, o próprio orçamento, com softwares que ajudam e auxiliam o sistema de gestão. O desenvolvimento de sistema web, passamos um período muito grande auxiliando no processo de vacinação, inclusive os últimos 6 meses do ano passado nos dedicamos bastante a esse sistema, e o desenvolvimento de alguns outros sistemas, alguns até por solicitação dessa casa, como, por exemplo, temos ali a carteira do autista e vários outros que são solicitados para a gente. Esse é o nosso desenvolvimento específico da área de web. Sistemas web também que auxiliam o processo interno do funcionário, como, por exemplo, ali o processo seletivo, que tem tanto a interface para quem se candidata ao processo seletivo, quanto também para a administração, na administração desse processo seletivo, com recursos automáticos que fazem com que tenha uma garantia de qualidade e fidelidade com relação à informação que é prestada e conferida pelos funcionários. É isso então, nobres vereadores, vereadora, são os números da Secretaria de Administração. A Secretaria de Administração, ela tem uma atuação muito grande, então por isso números extensos de diversas áreas, e aqui a gente está com toda a equipe de coordenadores, gerentes e diretores à disposição dos senhores e senhoras para as indagações seguintes. Como o Roberto colocou aí, os investimentos em TI, eles continuarão, a gente tem que dar maior celeridade no avanço da cidade, e isso passa diretamente
para o avanço da tecnologia de informação no município. Atrelado a isso, como foi colocado, os números na área de diretoria de administração, né, fazer o gerenciamento de recursos humanos, ele é um desafio a cada dia, gerenciar pessoas é um desafio enorme, e por isso a gente promoveu diversas séries de treinamentos, programas de educação continuada, e são esses os números aí da Secretaria de Administração. Obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado à turma da diretoria. Passar a palavra agora aos vereadores. A primeira vereadora é a vereadora Ana Paula do Quintino. Boa tarde. Roberto, foi muito bom. Peço desculpa por ter chegado atrasado. Foi muito bom quando você mostrou aquele mapa com a localização das unidades de saúde, né? Essa semana eu teria uma reunião amanhã com o Alan e com a Daniela, mas a gente vai ter que mudar, e esse é um dos assuntos que a gente vai conversar. Por quê? Está chegando reclamação demais, que a internet não funciona, que a internet é lenta, então a gente precisa saber de que parte que está aparecendo essas demandas que fazem que a coisa não ande. E eu tenho a minha opinião formada em relação a isso. E eu já conversei com o prefeito, com a Janete. Tem hora que eu preciso que o sistema está trabalhando contra o sistema. Porque a gente recebe cada informação descabida, então a gente precisa esclarecer. Porque se continuar dessa forma, aí quando eu falo isso, eu estou falando da área da saúde. Porque foi uma das minhas primeiras propostas, foi a transparência na saúde, né? Então, assim, o que a gente ouve, dá de se entender, não é a secretaria de vocês, mas está ligado quando você fala da informática, né? Dá de se entender que a CEMUS lá em cima não trabalha. Aí entra também essa parte. Não, Ana, está impossível de se trabalhar porque a internet não funciona. Entendeu? Então, por isso que, às vezes, eu chego à conclusão que tem pessoas dentro do sistema que estão trabalhando contra o sistema. Porque se você trouxe isso para mostrar para a gente, eu tenho certeza que isso está acontecendo. Porque eu confio no trabalho de vocês. Mas a informação que é passada à população lá fora, dá de entender de que vocês não trabalham. Isso é importante a sua colocação, Ana, e hoje é possível, e te faço o convite aqui, de você estar conhecendo o nosso CPD. Lá a gente tem uma tela de monitoramento em tempo real de todas as nossas unidades. Ali eu consigo te falar o que está trafegando na rede e o que não está. É claro que esse processo ele está finalizando agora. A colocação da fibra ela se encerrou em 31 de agosto. E tem algumas unidades de saúde que ela não foi contemplada com fibra própria. Vou te dar um exemplo, Ermida. Ermida não foi possível, porque para eu sair com a fibra do anel onde a prefeitura colocou até chegar em Ermida, eu gastaria ali mais de 25 quilômetros de fibra só para poder atender uma unidade. E neste momento, como a gente tinha um orçamento regrado, a gente teria que fazer o quê? Qual que foi a análise colocada? Atender o maior número de unidades possíveis. Porque se eu gasto um recurso maior para atender uma unidade, eu deixo de atender 15. Então, no princípio da proporcionalidade, eu prefiro atender 15 do que atender uma. E nesse caso, a gente está colocando internet através de contratos de fibra FTTH com algumas operadoras. E hoje mesmo está sendo instalado em algumas unidades que estavam faltando. E tem algumas outras, por localidade, principalmente rural, nós estamos esperando o Ministério da Saúde nos colocar dentro de uma rede via satélite. Porque eu não tenho fibra chegando num PSF que é dentro de uma zona rural. E não tenho como o município hoje, com recursos, levar uma fibra até lá. Porque seria investimento para poder atender uma unidade, investimento de 2, 3 milhões de reais. Isso não é um tipo de investimento que hoje é possível ser realizado. Mas o município ele tem trabalhado, está buscando-se tecnologia. A grandes maiorias hoje das unidades, ela tem. Isso era um problema muito grande realmente. As unidades tinham essa dificuldade de acesso, mas hoje é possível. Então, quando tem uma reclamação dessa, você tem o telefone nosso, pode ligar para nós, porque é só a gente ver na tela. A tela lá,
e eu tenho certeza que você vai aceitar esse convite lá de conhecer o nosso CPD, você vai ver lá exposto lá. Então é em tempo real, é como se fosse essa televisão mostrando todas as nossas unidades. Então se quiser me falar assim, PSF Lagoa dos Mandarins, qual que é a velocidade nesse momento e o que está sendo trafegado lá? A gente mostra em tempo real. Então esse discurso hoje, com os meios tecnológicos que a gente tem, ele cai por terra, né? Porque com números e a métrica mostrando, é difícil debater. Claro que pode acontecer uma unidade pontualmente, pode, mas a gente precisa de ter conhecimento, porque às vezes o usuário está lá na ponta, o servidor que está lá na ponta, não comunica falando, olha, aconteceu isso, não está funcionando. E também acontece alguns problemas que a gente usa até um linguajar na TI, que é o problema entre a cadeira e a mesa. Porque às vezes é um fio que você desconecta, você chuta um cabo, desconecta o cabo, a pessoa ela vai lá e troca o cabo de lugar sem avisar pra gente. A hora que chega lá, a pessoa simplesmente tirou o cabo. Será que ela tirou o cabo? Por quê? Pode ter sido na hora de limpar, tirou o cabo, aconteceu, mas nós precisamos de ser avisados também de alguns requisitos pontuais, para que a gente possa fazer a atuação. Mas fica aí o convite de estar conhecendo lá a diretoria de TI, para você ver na prática como que é a atuação. Para deixar que nós vamos lá sim conhecer, e eu faço questão disso, porque é igual eu falei para o Roberto, a informação ela chega para a gente, mas a mesma informação ela chega para o usuário. Aí o usuário ele vai entender do jeito dele. Então, aí ela chega para nós. Mas a minha função realmente é ir lá conhecer, igual eu sempre vou lá na regulação, para conhecer em outros órgãos, porque na hora que chegar a informação para mim, eu falo assim, não é bem assim que acontece, não. A diferença, e aí é importante a gente salientar isso, a gente tinha na ligação entre essas unidades, a ligação de rede doméstica. O recurso que a gente tem em casa era usado para interligar essas unidades. Então, a gente tinha aí 20 computadores acessando o sistema ao mesmo tempo, não tinha qualidade. Hoje acontece em tempo real. Tá? Hoje o tráfego centro administrativo, Lagoa dos Mandarins, que é o ponto mais longe nosso, ele acontece em 1 milissegundo. Então, isso é tempo real. Algumas unidades, como o Thiago disse, elas não foram contempladas nesse primeiro momento, mas já estão sendo contempladas de outra forma. É importante frisar também que muitas das vezes o usuário confunde serviço com rede. Às vezes a gente depende de serviço que é gerido pelo governo federal. O próprio site do Ministério da Saúde, através do ESUS. E essa dependência faz com que a gente também dependa da velocidade deles. A geração de cartão SUS é um dos maiores problemas que a gente tem com relação à velocidade. Site muito fora do ar, site às vezes congestionado pelo alto tráfego que é gerado pelo Brasil inteiro. Então, isso é importante observar também, que a fibra ela interliga, ela deixa tudo mais rápido, mas a dependência que a gente tem do externo ainda continua, em alguns pontos. Palavra, vereador Diego Espino. Boa tarde a todos. Muito feliz com essa prestação de contas do dia de hoje, porque ela vem nos mostrar a gestão acontecendo, né, na cidade de Divinópolis. Muito feliz também em ver que vocês estão valorizando o efetivo também, né, deixando bem claro desses carros comissionados também, porque lá fora a população não tem uma visibilidade sobre isso. Aproveitar o gancho da colega vereadora Ana Paula do Quintino, que nós usemos nossas redes sociais para propagar essas informações, né? Porque muitas das vezes a população não tem essas informações, assim que a gente é privilegiado como vereador. E uma coisa que me deixou satisfeito, né, que a gente conseguiu aí essa arrecadação histórica, né, na cidade de Divinópolis, e eu até tenho falado muito com o Gleides, que a gente tem visto o empenho de vocês em valorizar o efetivo, valorizar os servidores públicos, né? Isso é muito importante, os treinamentos, né? Colocar qualificação para as pessoas que trabalham com a gente é muito importante. Inclusive, nas próximas prestações de conta, eu vim aqui matutando, pensando aqui, eu acho que a gente poderia bolar alguma coisa, por exemplo, minha rede social chega além, e a gente poderia pensar de uma forma que tivesse um ao vivo, até na mesma prestação de contas, junto com a rede social da Prefeitura Municipal, para a gente conseguir adentrar mais dentro do município. E também depois eu queria tirar algumas dúvidas, por exemplo, com a nossa colega que foi citada aqui, que faz a folha de pagamento, para tirar alguns paradigmas que tinha, por exemplo, da gestão passada, que a folha de pagamento era utilizada para pagar
somente os servidores, que eram talvez inchados, digamos assim, e a gente percebe que nessa gestão, eu não sei se era, né, isso é coisa que a gente escuta, a gente percebe que tem evoluído bastante, principalmente na tecnologia. Né? Isso chega muito no gabinete, essa questão da tecnologia em si, mas ficou muito claro aqui para nós relacionado a isso. E eu queria parabenizar a todos vocês, porque junto com vocês é que a gente está fazendo uma Divinópolis muito melhor, e isso está claro aí depois do portão dessa Câmara Municipal, e eu queria parabenizar cada um de vocês por estar fazendo isso por Divinópolis. Obrigado. Palavra, vereador José Braz. Boa tarde a todos. Tiago, você saberia me informar quantos colaboradores, servidores a Prefeitura hoje tem em caráter de contrato temporário? Atualmente, como o contrato temporário é sazonal, né, o número ele modifica a cada dia, porque eu tenho contratos terminando e contrato encerrando diariamente. Por quê? As licenças elas terminam, hoje termina um pouco de licença, amanhã termina uma outra, então são números, contratos temporários são sempre números sazonais. Atualmente a gente deve ter aí em torno de 1.100 contratos temporários, mas são contratos temporários que às vezes acontece o seguinte, um servidor ele afasta para uma licença médica por 120 dias. Contrata-se um contrato temporário. Esse contrato temporário ele tira uma licença médica, então ele fica afastado. Contrata um outro contrato temporário para o contrato temporário e assim por diante. A gente chegou a ter casos de ter 3 servidores contratados para substituir um servidor que estava de licença médica. Então, esses números, eles têm que ser analisados de forma macro e dentro de um nível de detalhamento muito grande, para a gente não fazer um julgamento de que o número está alto ou está baixo. Por quê? Quando eu tenho um servidor contratado, que ele sai de licença e eu contrato outro, e esses 2 ainda entram de licença e eu contrato um terceiro, eles entram na conta, mas ele está substituindo um servidor. Então, eu tenho 4 servidores representando um, porque acontece isso. Nós temos servidores afastados, que são contratados e assim por diante. Então, os números, eles precisam de ser analisados na maneira mais estratificada e não na maneira geral. Hoje, atualmente, tem em torno de 1.100 a 1.120 servidores contratados. Lembrando desse quesito que eu disse, que às vezes acontece o mesmo posto ser substituído por 4 servidores temporários. Sim, Tiago, mas esses contratos temporários só é realizado quando o servidor tem um afastamento superior a 90 dias. Depende. Na área da saúde não é superior a 90 dias. Um servidor que é afastado na área da educação também não. Eu não posso deixar 90 dias um aluno sem aula por 90 dias. Então, o contrato temporário, se ele tirou 15 dias, existe um professor substituto para que ele possa atuar 15 dias. Esse regramento de 90 dias é somente os casos que são apartados da área da saúde e da educação. Saúde e educação não tem limitação de prazo, porque são serviços que necessitam da atuação plena. Volto a falar o exemplo da educação. Se eu tenho um professor que ele tirou 7 dias, nós não vamos deixar 7 dias o aluno, aquela turma inteira sem aula, por causa de 7 dias de licença. Precisa de se ter um temporário. A mesma coisa acontece na área da saúde. Sim, entendo. Mas pelo número de 1.000, hoje praticamente quase 1.200, é um número bastante alto. A administração tem previsão de algum possível concurso público? O concurso público ainda a gente tem um em vigente, ele foi prorrogado. Existe inúmeros cargos ainda que têm disponibilidade de fazer nomeação. Como eu disse, esse número, para poder falar se está alto ou se está baixo, a gente tem que entrar no nível de detalhamento dele. Vou te dar um exemplo, a gente pegar prefeituras que são muito menores que a gente, e esse número chega a 3.000, 2.000 servidores contratados. Então, os nossos números de contratos, eu acredito que ele não esteja num patamar alto, porque nós fizemos um compromisso, principalmente na área da saúde, de substituir todos os contratos temporários por servidores efetivos, e isso tem sido feito. Nós nunca nomeamos tanto técnico de enfermagem, tanto enfermeiros na história da cidade. Só que aquele exemplo, tenho que frisar novamente, os contratos temporários, eles continuarão, porque os servidores, eles passam por licença médica. Aqui eu devo abrir um parênteses, e eu vou aproveitar que todos aqui estão dando a devida atenção. O que está acontecendo e a gente identificou? Ontem nós recebemos um retorno do Ministério Público de um caso de uma servidora, que ela
foi afastada, estava cumprindo licença médica e ela estava trabalhando em outro órgão. O Ministério Público atuou ela por um crime penal e fez ela reembolsar aos cofres públicos R$27 mil. Por quê? Ela estava de licença médica do município, não tinha condição de trabalhar, mas continuava desempenhando funções no ente privado. Isso é crime e o município ele está atento a essa prática e o Ministério Público está atuando. Então essa servidora ela reembolsou ontem, ela fez o depósito, o Ministério Público nos comunicou, inclusive, mandando o comprovante do depósito dessa restituição. Porque ainda nós temos esses casos ainda de pessoas que possam tentar burlar de alguma forma o controle fiscal do ente público. E isso hoje não é possível porque todos os dados são interligados. Então uma admissão que acontece na prefeitura, ao mesmo tempo, todos os órgãos de controle têm acesso a essa admissão. Só que aquele emprego que ele pegou numa escola particular, aquela informação também é repassada. Então o cruzamento de dados é em tempo real. E isso a gente tem que ficar bastante atento para que não ocorra nessa questão, porque o município vai atuar juntamente com o Ministério Público para a restituição dos cofres públicos. Mas a gente pode sentar e te mostrar esse detalhamento estratificado dos números de cargos contratados, para que a gente possa demonstrar que esses números eles não estão altos. E na área da saúde a gente está substituindo a previsão de concurso público para os cargos que não existe, o caso de professor, por exemplo. Hoje a gente tem, na educação infantil, já nomeou. No último concurso nomeou mais de 240 professores. E ainda assim mesmo ainda tem necessidade de mais. O município ele já está em estudos para poder, no próximo ano, fazer a abertura de um edital para aqueles cargos que ainda não estão em vigência, porque o nosso concurso foi prorrogado ainda por mais 2 anos, uma vez que ele ficou suspenso, paralisado a sua contagem em decorrência da Lei Complementar 173. Obrigado, Thiago. É mais uma preocupação mesmo, né? Nós somos servidores de carreira, acho que a gente tem que defender a nossa previdência. Com certeza. O caso contrário, ela vai se enfraquecer e futuramente nós ficaremos na mão. Seria mais nessa questão de estar de olho para a gente estar fortalecendo a nossa previdência. Com certeza, isso é importante, isso o município está atento, tanto que até 31 de dezembro os cargos vagos da área da saúde, eles estão sendo substituídos e as nomeações vocês podem acompanhar, praticamente diariamente a gente está dando posse a novos servidores aí e o grande número maior está sendo para a área da saúde, que são as áreas que estavam com maior número de contratos temporários. Eu quero agradecer e parabenizar a toda a equipe da administração pública da Prefeitura de Divinópolis pelo grande trabalho, um trabalho de excelência que vocês vêm oferecendo à população de Divinópolis. Eu que passei por lá, sei o quanto mudou essa administração, né? Tiago, não tendo mais vereador, eu passo agora as considerações final para a diretoria. Nós agradecemos nessa tarde de hoje a todos aqui, os vereadores, vereadora Ana Paula, que nos acompanhou, a todos que nos acompanharam de casa, através do YouTube da Câmara, e um agradecimento especial a todos os nossos servidores aqui, que hoje representa a Secretaria de Administração, e o agradecimento não só à equipe, mas todos os servidores da Prefeitura de Divinópolis, que diariamente trabalham para poder levar o melhor para a população de Divinópolis. Obrigado a todos e boa tarde. No dia 28 de setembro, às 15h35, declara encerrado a 17ª audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Administração Pública da Prefeitura Municipal de Divinópolis.